Vou passar a palavra ao professor Pedro Silveira Bandeira, possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem mestrado em Economia pela URGS, mestrado em Economia pela New School for Social Research e doutorado em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É professor adjunto na URGS, tem experiência na área de Economia, com ênfase em Economia Regional e Urbana. Tem a palavra, professor Pedro. Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar a plateia, meus companheiros de mesa, a equipe do planejamento, e agradecer à Secretaria de Planejamento pelo convite que muito me honra, que me dá a oportunidade de contribuir em um momento que eu acho muito importante e muito rico da história da participação no Rio Grande do Sul, que já é uma história longa. Nós temos já 20 anos, ao menos, de experiências participativas em escala municipal e estadual, e vivemos um momento de consolidação, compatibilização metodológica, muito necessário, porque não se justifica mais que nós fiquemos de uma administração para outra, saltando de uma metodologia para outra completamente diferente. Nós temos que estabelecer uma convergência harmônica de metodologias e de atores e de instituições envolvidas nesse processo, tá? E, para isso, nós temos que ter clareza quanto às características, às potencialidades de cada ator, de cada modelo, para que possamos integrá-los em um todo harmônico que será o sistema de participação cidadã. Então, nesses minutos que eu tenho aqui, de forma muito objetiva, eu vou tentar falar dos dois tópicos desta mesa, que é a questão Coredes, a questão consulta popular. Tá? Se nós entendermos bem o que fazem os Coredes, mas entender o que se faz os Coredes para além daquelas definições legais, qual é a natureza e como se articula com a literatura relevante sobre desenvolvimento regional do trabalho dos Coredes, tá? E se nós entendermos quais são as características do modelo que nós chamamos de consulta popular e em que elas podem contribuir para um processo participativo integrado, eu creio que os responsáveis pela concepção desse sistema poderão fazer um trabalho com resultados mais produtivos. Tá? Hoje pela manhã, o professor Avritzer fez algumas colocações que me parecem decisivas para a reflexão que nós precisamos fazer a respeito de um novo modelo. E ele disse uma coisa que é central. A mudança de escala do município para o Estado coloca questões conceituais e operacionais, evidentemente, mas principalmente conceituais, que são decisivas para a concepção de um modelo adequado de participação. E é no contexto da análise destas questões conceituais, tá, que nesses minutos eu vou falar um pouco do que são Coredes. Tá? E eu não vou dizer, falando em Coredes, eu não vou dizer o que são os Coredes, no sentido de descrever suas atribuições, no sentido de dar as definições legais da institucionalização dos Coredes, seus princípios. Isso o Sérgio já fez com muita competência, muito mais competência que eu poderia fazer. Eu vou pensar alguns temas relacionados com a questão Coredes para que as pessoas que não têm o convívio com o cotidiano dos Coredes, que eu tenho a honra de ser membro do Conselho Consultivo do Fórum dos Coredes, embora nesta mesa não esteja representando os Coredes, eu estou atendendo aqui um convite que me foi trazido pelo professor Marchetti, que esteve na mesa de hoje. Então, para as pessoas que não têm essa vivência, dessa convivência com os Coredes, poderem compreender melhor o que significa o trabalho dos Coredes. Tá? Então, começando nessa linha, eu vou começar dizendo o seguinte: não dá para entender o trabalho dos Coredes e a vitalidade que eles conseguem ter
sobreviver por 20 anos, quando, se a gente vai observar a experiência de outros estados, conselhos têm sido criados com os perfis semelhantes e não têm sobrevivido, e aqui sobreviveram. Se a gente não entender um apoio de segmentos muito importantes da comunidade, e este apoio dos segmentos muito importantes da comunidade tem como pano de fundo uma percepção da gravidade das nossas questões relacionadas com o plano territorial, as nossas desigualdades regionais. Se eu for falar em desigualdades regionais aqui, e o grau do problema que elas representam no Rio Grande do Sul, meus 20 minutos não vão bastar com segurança. Eu só vou mostrar para vocês este mapinha que está na tela. Este mapinha representa... agora sim, Patrícia. Tá ótimo. Esse mapinha representa o seguinte, a evolução demográfica entre 2000 e 2010. Tá? As regiões que estão em azul, a população cresceu acima da média do período. Amarelo cresceu, mas cresceu abaixo da média. As regiões em vermelho, em 2010, tinha menos gente do que em 2000. Por que tinha menos gente em 2010 e 2000? A conjugação de dois fatores. Um, que a taxa de fecundidade caiu aceleradamente, então nasce menos gente. E o fato de nascer menos gente deixa a nu, desnuda, um processo muito antigo, que é reflexo das nossas desigualdades de dinamismo econômico entre regiões, que é a migração interna. As pessoas saem de determinadas regiões em busca de outras, em busca de empregos em outras regiões. Então, hoje, nós temos praticamente toda a metade oeste, nós falamos muitas vezes em metade sul, metade norte, mas agora é metade leste, metade oeste. Tá? Quase todo o oeste do Rio Grande do Sul em declínio demográfico acelerado. Dos nossos quase 500 municípios, quase 300 diminuíram a população. Alguns municípios com pouco mais de 2.000 habitantes perderam 10% na década, mas algumas décadas desaparecem. Tá? Alguns grandes centros perderam, como Santana do Livramento, Alegrete e outros, perderam 10% da população na década, ou pouco menos de 10%. Então, nós temos um quadro de desigualdades regionais importantes, que um lado dele é a imigração, e o outro lado é o lado de onde o crescimento acontece, pressionando a infraestrutura, pressionando o meio ambiente. Vejo aqui o Serginho, que foi presidente do Conselho da Bacia do Gravataí. Quer dizer, nós temos problemas ambientais que se agravam. Por quê? Porque o crescimento econômico se concentra numa região, a aglomeração de pessoas se concentra numa região. Então, este é o pano de fundo para que a gente possa entender o apoio expressivo que os coredes encontram nas regiões do interior, tá? Principalmente no interior, tá? E que lhes garante essa capacidade de sobrevivência e essa vitalidade. Segundo ponto que eu gostaria de enfatizar aqui, tá? É que a designação conselhos, ela cria uma imagem enganosa. Quando a gente diz conselho, a gente imagina um órgão com uma composição fechada, tá? E que não tem capilaridade muito expressiva com o exterior. Na verdade, os conselhos funcionam muito mais como instâncias de articulação, instâncias abertas de articulação de atores regionais, tá? Que articulam uma rede de atores regionais interessados na questão do desenvolvimento daquela região. Tá? Então, a própria organização da consulta popular expressa o funcionamento dessa rede. Tá? Bom, mas vamos seguir em frente. Tá? Isso nos conduz, mais uma vez, a uma das questões colocadas pelo professor Avritzer de manhã. Ele dizia que um dos problemas da escala estadual é como é que tu articulas os atores regionais, os atores sociais nas regiões. Isso é o que fazem os coreanos há 20 anos, articular atores sociais nas regiões. Quer dizer, esta questão, estava o pessoal da Bahia aqui também falando, porque nós temos as regiões, estamos criando conselhos, conselhos dos territórios, nós temos isso há 20 anos operando. Tá? Então,
Esse é um ponto que eu acho que é importante que nós tenhamos presente. Tá? Outra coisa enganosa é a semelhança dos conselhos aparente com outros conselhos, como o nosso Conselho de Desenvolvimento Econômico Estadual, o CODES estadual, recém-criado. É uma semelhança aparente por quê? Porque o CODES e outros conselhos que existem nas estruturas administrativas de outros países, conselhos regionais franceses, tudo isso, eles estão associados a uma instância de governo. São organizações, órgãos consultivos, geralmente, às vezes até um pouco deliberativos, de instância de governo. Os COREDs não, eles não têm, o território de abrangência de COREDs não tem uma instância administrativa correspondente. Então, isso induz os COREDs a quê? Tá? A que a atuação dos COREDs não pode ser consultiva. Ela é deliberativa num sentido muito limitado das suas atribuições legais. Então, o que é que acabam os COREDs fazendo? Eles acabam fazendo o que a literatura sobre organizações não governamentais designa pelo termo inglês de advocacy, que é advogar, defender interesses relacionados com a promoção do desenvolvimento daquelas regiões. Então, os COREDs se engajam em muitas ações de advocacy. Ao longo de 20 anos, eu testemunhei muitos casos desse tipo. Hoje existe um programa no Ministério da Integração Nacional, que é o Programa de Mesorregiões, cuja origem está relacionada a uma articulação de COREDs do norte do Rio Grande do Sul, aqui está o Friso, que é testemunha, que viveu isso também, articulação de COREDs do norte do Rio Grande do Sul, com associações de municípios do oeste de Santa Catarina, para pedir apoio federal para aquela região que enfrentava uma situação de crise. Tá? Outras situações aqui no Rio Grande do Sul, o programa Integrar, associado ao Fundopem, que alguns de vocês talvez saibam o que é, eu não tenho como em 20 minutos explicar também, não dá, né? É um programa que teve uma contribuição importante na sua formatação da parte dos COREDs. Ontem mesmo, nós tínhamos uma reunião lá dos COREDs ali na Assembleia Legislativa, analisávamos a proposta do governo de modificações na legislação do Fundopem com o objetivo de oferecer sugestões para aperfeiçoamento. Então, o que é isso? Isso é advocacy. Isso é uma das coisas que os COREDs fazem. Tá? Outra coisa muito importante com relação à atuação dos COREDs é o fato de que eles também participam, são atores, são agentes de um processo de institucionalização de regiões. O processo de institucionalização de regiões é um processo complexo. Quem teorizou esse tipo de questão é um geógrafo finlandês chamado Anssi Pasi. Se alguém na plateia fala finlandês, depois corrija a minha pronúncia, que eu não garanto muito. O processo de institucionalização das regiões, ele envolve a internalização pelo cidadão das questões relacionadas com a sua região. A região não existe arbitrariamente. A região, enquanto ente coletivo, territorializado, ele é um produto de um processo histórico, da reiteração de práticas, como práticas de natureza participativa, nas quais os COREDs estão engajados, tá? Que internalizam na consciência dos indivíduos que vivem naquela região a existência de um ente-região e a consciência e a percepção dos problemas desta região. Tá? Sem esta criação de identidade da região, dessa identificação com as regiões e a discussão, a ampliação do debate sobre os problemas da região, tá? Isso não se coloca como objeto para a reflexão dos atores daquela área, daquele território. Tá? Então, qualquer ação governamental que tente trabalhar o regional sem que este regional esteja internalizado na consciência do cidadão, ele vai acabar se defrontando com um amontoado de localismos que não se integram em uma visão coletiva do que é a região. Tá?
Então, isso também tem a ver com o trabalho dos Coredes. Tá? Então, problemas como o que a Bahia está enfrentando, que não sabe quais são as regiões, quais não são as regiões, nós já temos 20 anos de trajetória nesse sentido. Tá? Bom, acelerando. Tá? Outra coisa é que os Coredes, pelo seu perfil pautado por aqueles princípios que o Sérgio colocou, que envolvem a autonomia e a isenção e o não envolvimento com disputas de caráter político-partidário, quer dizer, a neutralidade em relação a isso. Claro que as pessoas que estão lá nos Coredes, elas têm afinidades ou simpatias maiores ou menores com este ou aquele partido, mas a ideia é que, quando aquela pessoa está lá, ela está trabalhando numa organização que é plural, tá? E lá ele ele deixa a bandeirinha do partido na porta de entrada, e lá ele é o cidadão que vai conviver com a pluralidade e articular aquela pluralidade. Bom, este perfil transforma os Coredes em parceiros, excelentes parceiros para a ação governamental de tipo participativo, porque, por este perfil, eles dão a esses processos uma vacinação contra a suspeição de manipulação, de aparelhamento, de tudo isso, que é uma coisa que aparece no debate político, verdadeiro ou não, mas aparece. Tá? Então, parcerias com parceiros como os Coredes são uma excelente vacina contra esse tipo de problema. Tá? Chegando na consulta popular, eu queria dizer o seguinte: o que a gente chama de consulta popular? Tá? É um termo enganoso, eu prefiro uma designação mais descritiva. Uma metodologia de tipo plebiscitário vinculante, tá? Com etapas preparatórias, baseadas em reuniões. Tá? Reuniões plenárias, assembleias regionais, assembleias municipais abertas, tudo isso. Tá? Mas que terminam, que convergem para um momento final plebiscitário, tá? Vinculante. O que foi votado tem que ser executado. Tá? Ou, pelo menos, se espera que seja executado. Tá? Este modelo tem sofrido algumas críticas, algumas delas bastante pertinentes. A mais pertinente de todas são os valores muito pouco expressivos levados à deliberação popular. Tá? Os próprios Coredes têm uma avaliação da consulta, têm críticas, mas, de uma maneira geral, a gente tem que reconhecer que as consultas têm sido um instrumento muito bem sucedido no sentido de despertar o interesse popular. Tá? Eu peço que tu passes para o próximo slide. Aqui não está pequenininho, mas eu, pelo menos, não sei se são os meus óculos, eu enxergo muito mal ali, mas nós conseguimos ali, por estratos de tamanho de municípios, vocês veem que a participação é maior nos municípios menores, tá? Mas nós chegamos a 15% do total dos eleitores do Rio Grande do Sul no último ano. Isso para distribuir valores muito pouco expressivos. Tá? Aí a gente está aqui no Brasil e diz, não, mas isso aí, 15% não é nada, né? Porque aqui nosso voto é obrigatório, aqui a abstenção pouco ultrapassa 10%, nós temos, em cada eleição, quando menos votam 80 e poucos por cento dos eleitores. Mas essa não é a comparação correta, nós não podemos comparar um voto facultativo com um voto obrigatório. Vamos fazer uma outra comparação, passa por gentileza, tá? Com os Estados Unidos. Aqui é um gráfico das eleições norte-americanas. E os Estados Unidos têm eleição presidencial e tem eleições para o Congresso. O Congresso é de 2 em 2 anos. Então, tem uma eleição para o Congresso que coincide com a eleição presidencial, e a outra que não coincide, que eles chamam de midterm elections. Tá? Vocês veem que, nas presidenciais, a participação na votação para presidente, que é a linha azul, dá 60 e poucos por cento quando é alta. Tá? A participação nessas que coincidem, tá? na votação para o Congresso é um pouco mais baixa, mas se situa na volta de 50%. Nas que não coincidem, tem anos, quando está tudo bem, votam 40% dos eleitores em potencial. Tá?
E isso que se tem máquinas partidárias mobilizando as pessoas para votar, isso que se tem pesados gastos de campanha na televisão e tudo isso, e vão 38, 37, às vezes um pouco menos, votar. Aqui, para distribuir, não quero usar uma expressão vulgar, mas um pouquinho de dinheiro, tá? A gente consegue 15%. Tá? Então, eu acho que isso diz muito a respeito de nós, gaúchos, enquanto engajados na participação, e diz também muito em relação à capacidade da capilaridade dos Coredes enquanto agentes articuladores de uma rede que organiza todo esse processo, de organizar uma coisa que não é muito simples. Envolve pessoas para cuidarem de... Somando no Rio Grande do Sul, tu tens ideia, Sérgio, de quantos... Ultrapassa 1000 urnas. Tá? Muito mais de 1000 urnas. Então, não é pouca coisa. Tá? Então, tempo esgotado. Então, eu vou realmente terminar agora. E é uma coisa que é pouco conhecida. Muita gente... consulta popular, não dá muita bola para isso. Tá? E eu acredito, tentando concluir, que esta metodologia, tá, enriquecida com aportes mais significativos da experiência dos orçamentos participativos nas suas fases preparatórias, com maior escopo de deliberação nesses processos, na parte do processo que é feita em plenárias, mas concluindo com um momento plebiscitário, ele atende a uma questão fundamental, é que nós devemos ver a participação como um direito do cidadão. E o exercício desse direito deve ser facilitado. Tá? Então, as pessoas que podem participar de plenárias, participar de assembleias, elas devem participar de plenárias, mas tem os outros que não podem. Pessoas que trabalham 8 horas por dia, ficam 1h30 no transporte coletivo para vir do trabalho, de casa para o trabalho, outra 1h30 para voltar para casa. As pessoas não têm a mesma disponibilidade de tempo, tá, que nós aqui, entende? Então, essas pessoas devem ter uma possibilidade de participação para elas. Os que podem participar mais intensamente, plenárias, assembleias, tem esse espaço. Então, eu acho que a inclusão de um momento plebiscitário num sistema de participação facilita o acesso à participação, e eu acredito que, com mais recursos, melhor divulgação, um trabalho de mobilização melhor, principalmente nos centros maiores, nós chegamos a 25% num prazo não muito distante. Então, concluindo, eu gostaria de agradecer essa possibilidade de fazer algumas sugestões e contribuições e desejar boa sorte e bom trabalho ao pessoal do planejamento que vai trabalhar na formatação desse sistema.